Rafa, ele tem 19 e eu tenho 44 anos. Essa diferença de idade pode influenciar no relacionamento? E aí? O que você acha? Já vai colocando aqui nos comentários aqui a sua opinião. Olá, queridos! Cheguei, vamos falar sobre diferença de idades, né, no relacionamento. É uma demanda, tem me perguntado, as pessoas têm me perguntado, aliás, eu tô devendo esse vídeo já tem um tempasso, né? Então vamos falar brevemente. Vou utilizar uma pergunta que uma seguidora mandou, tá? Como fio condutor para a gente poder falar sobre o assunto, tá? Então eu vou responder ela, conforme eu vou respondendo, eu vou falando sobre o assunto como um todo, né? Ela me pergunta o seguinte, ela fala assim, ó, Rafa, ele tem 19 e eu tenho 44 anos. Essa diferença de idade pode influenciar no relacionamento? E aí? O que você acha? Já vai colocando aqui nos comentários aqui a sua opinião, já vai comentando aí se você acha que influencia, se não influencia, quanto, por quê, coloca. E vamos lá, olha só. A diferença de idade, ela influencia sim, tá? Ela pode influenciar bastante, na verdade. Ainda mais uma diferença dessa. 19 para 44 são 25 anos, né? 25 anos. Bastante matemática, hein? 25 anos de diferença é bastante coisa, né? E aí acaba influenciando por várias maneiras, assim. Ó, o importante é o seguinte, o fato de influenciar, e a gente vai falar sobre o quanto influencia negativamente, tá? Que eu tenho certeza que é a preocupação de vocês, né? Mas quando eu falo influenciar, não significa que não possa dar certo, tá bom? Pode muito bem dar certo isso, ok? Mas que influencia. Então vamos falar sobre influência. Olha só, para começo de conversa, né? Os mundos são muito diferentes, muitas vezes, né? Uma pessoa de 19 anos vive num mundo, uma pessoa de 44 vive em outro mundo. Então, muitas vezes, você tem um problema de identificação ali, entende? E isso, enquanto você tá ali na paixão, aquela coisa de louco, isso passa batido, entendeu? Algumas questões de identificação, alguns valores, alguns gostos, entendeu? Isso vai passando batido, porque a paixão, ela fala muito alto, né? A atração sexual, tudo mais, ela fala muito alto e outras coisas vão passando. Uma delas é essa, é a identificação, né? A questão da maturidade. São pessoas muito diferentes nesse sentido, que vivem em mundos completamente diferentes. Os círculos sociais são diferentes, né? O círculo social de um rapaz de 19 anos é um e de uma mulher de 44 anos é outro, né? São coisas diferentes que envolvem pessoas que estão, enfim, é muito diferente, tá? Você não pode esperar também que um rapaz de 19 anos tenha a mesma experiência e maturidade de vida que uma pessoa de 44. Não dá para você esperar muito. Não que essa pessoa não possa ser muito madura, né, dentro dos 19 anos dela, mas só que é o seguinte, uma pessoa que tem 44 anos, ela tem ampla vantagem simplesmente porque ela viveu 25 anos a mais. Nesses 25 anos, ela acaba aprendendo mais coisa do que o outro, né? E isso cria, assim, estruturas mentais diferentes, tá bom? Outra coisa que influencia muito, se você for pensar, é que é o seguinte, uma pessoa de 19 anos, né, normalmente ela ainda não tem uma certa estabilidade na vida dela, né? Ela está começando a vida dela, estabilidade profissional, financeira, intelectual também, né? Muito disso ainda não está estável, está acontecendo, essa pessoa está criando essa estabilidade, né, na vida dela. Então, quando você junta duas pessoas, você vai ter que passar por isso. Essa pessoa de 44 anos que quer ter esse relacionamento com esse rapaz de 19 anos, vai ter que abraçar essa insegurança, porque esse rapaz provavelmente ele não vai ter um emprego estável, ele não vai estar formado, ele não vai ter uma profissão. E isso tudo faz diferença quando você olha para frente no relacionamento, né? Quando você olha para frente, que aliás é um outro problema também. Quando a pessoa olha para o futuro, né, o que ela enxerga é uma certa insegurança em função da diferença também. Porque olha só,
uma coisa é você com 44 e ele com 19. Outra coisa, muito diferente, é você com 64 e ele com 39, né? Olha só, ele com 39, mais novo que você agora, né? E você com 64 anos. Entende? Quando você olha lá pra frente, principalmente a mulher, né? Quando ela olha lá pra frente e vê essa diferença de idade, parece que conceitualmente essa diferença de idade, conforme vai avançando o tempo, né? Ela vai aumentando, parece que aumenta. E isso é sim um prato cheio para insegurança, porque você vai começar a se perguntar: será que ele vai me querer, eu com 64 anos? Se ele vai gostar de mim, vai querer ficar comigo, vai querer fazer sexo comigo, não sei o quê. A mulher tem muito dessa coisa relacionada à juventude, né, e à velhice, né? Aliás, a sexualidade, isso é um problemaço, na verdade, né? Pô, isso é um saco, né? Mas é verdade, acontece. A sexualidade, ela tá muito relacionada à juventude, assim, dentro dos parâmetros sociais que a gente vive, né? E isso vai fazer você se questionar e vai fazer você ficar insegura, entendeu? Será que ele vai gostar de mim? Será que ele vai ficar comigo? Será que vai me trocar por outra pessoa? Será que ele vai me trocar por outra mais nova? Se eu ficar doente, ele vai ficar comigo? Isso tudo são projeções para o futuro que trazem muita insegurança, né? E essa questão da previsão de futuro, com tanta insegurança que acaba gerando, né? Ela é problemática demais, porque quando você começa a enxergar as coisas pela insegurança, você começa a olhar para o futuro pelo prisma do medo. Entende? Pela postura, a sua postura fica, a sua interpretação e a sua projeção, ela se baseia no medo. E aí, se baseando no medo, né, você vai tender a olhar para o futuro de maneira catastrófica, prevendo tudo de pior que possa acontecer, e esquece de olhar também as vantagens que você tem por você ser mais velha, né? Que é a estabilidade, que é a maturidade, que é a experiência de vida, que é a liberdade, né? Muitas vezes liberdade não só é liberdade econômica, mas é liberdade porque assim, você não tem grandes coisas te prendendo, você tem a sua vida já mais ou menos montada. E isso faz muita diferença, faz diferença pra caramba, entendeu? Então você acaba problematizando demais a coisa, dificultando a coisa pra você, entende? Um outro problema, uma coisa que acontece muito, porque você fica tão focada no medo lá, que você esquece de ver isso, né? Mas tem outro problema também que acontece muito, tem relação com os círculos sociais, cara. A gente tem que tomar cuidado e ver, porque os círculos sociais são muito diferentes. O círculo social de um rapaz de 19 anos é uma coisa e de uma mulher de 44 é outra coisa. E aí, muitas vezes, o que você tem é uma dificuldade de inserir esse um no outro, entendeu? Pro rapaz de 19 anos, ele chega ali naquele seu círculo social, com aquelas pessoas mais maduras, com as pessoas mais experientes, né? E ele tem problemas de se encontrar ali, as pessoas marginalizadas. Muitas vezes você vê que o casal em si, ele se dá bem. Eles se dão bem, eles se identificam, eles vivem numa boa, está tudo certo. Mas quando chega para dentro desses ciclos sociais, a pessoa é marginalizada. Os amigos não aceitam muito, não gostam, acham que é errado. Tem muito também da questão social, né? De que, quando é a mulher que está com um rapaz mais novo, sem vergonha, papaanjo, que não sei o quê. Quando é o contrário, né? Quando a mulher é mais jovem e o homem mais velho, lá, o otário, o babão, o velho babão lá sendo usado pela menininha, né? Tem essa... É foda, existe isso, né? É um problema, mas acaba que essa pessoa fica sendo marginalizada, né? Tanto você que fica com dificuldade de interagir ali dentro daquele mundo, né, dos mais jovens, quanto o mais jovem com dificuldade de interagir dentro do mundo, do seu mundo ali, né? É lógico que isso é uma coisa que acontece bastante, mas assim, isso depende um pouco da individualidade de cada um, né? Por exemplo, o seu namorado de 19 anos, ele pode muito bem ser super despachado e interagir bem com os seus amigos de lá e tá tudo certo, e vice-versa, e você também, isso pode acontecer. Mas essa questão da marginalização é uma possibilidade também, é mais um tipo de interferência, né? Então assim, o fato é que existem muitas maneiras, né, de essa diferença de idade interferir,
sabe? Agora, a interferência não significa que vai dar errado, né, cara? O problema é que essa insegurança toda que gera, esse medo todo, faz com que você tenha dificuldade de aproveitar o momento, né? E você acaba, por essa insegurança, por esses problemas, somente depois que a paixão acaba, você vai ficar com dificuldade de se entregar, sabe? De entrar dentro do relacionamento. Aliás, mesmo dentro da paixão, você fica dividida, com medo de se apaixonar de verdade, de se entregar para aquela relação e lá na frente, pô, vai dar tudo errado, não sei o quê, vou tomar um pé na bunda, vou ser trocado por uma novinha e tá. Isso acaba atrapalhando, entendeu? Acaba atrapalhando muito, interferindo. Então, olha só, interfere sim, tá? E infelizmente a realidade é essa, tá bom? Pode interferir. Tá legal? Então, ó, espero que eu tenha respondido sua pergunta. Acho que deu para cobrir alguns aspectos interessantes, né? Então, já se inscreve aqui no canal, tá? Dá um likezinho, comenta, para eu saber o que você está pensando, tá bom? Um beijo!